Opa, aqui quem fala é o seu querido Echo e hoje nós vamos falar de Madame Teia. Eu sei que eu tô atrasado, não precisa me dizer, mas eu quero comentar sobre esse filme. Quando falamos de universo Sony, as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça não são memórias muito boas, né? Já vai vir um Craven, eu nem sei se vai vir mais o El Muerto. Tem também o universo do Venom, que tem uns filmes medianos, mas que são legaisinhos de engraçado. O Morbius, que é tão ruim que fica bom. E por aí vai. Então, quando anunciaram que uma personagem B do Homem-Aranha, que é uma velhinha que vê o futuro e ajuda de vez em quando o Peter, e o vilão dela sendo Ezequiel, que já é um cara de uma lore muito bosta da Marvel, ia protagonizar o filme e o outro ia ser o antagonista, a gente já fica com o pé pra trás. Mas percebemos que ainda conseguiu decepcionar uma galera, incluindo eu, mesmo não tendo expectativa nenhuma. A Madame Teia é um personagem exclusivamente B ou C que ajuda o Peter de vez em quando, e o Ezequiel, que é um cara que ele apareceu numas edições do Homem-Aranha, que é sobre que a aranha radioativa do Peter, na verdade, não ganhou os poderes por causa da radiação, e sim por causa de uma tribo antiga, e ela só passou os poderes por causa da radiação. É mais um retcon que existe dentro do universo do Homem-Aranha, como a Silk, como vários retcons que tem dentro do universo do Peter, que são ignorados daqui pra frente em várias edições, em várias histórias, para se eles só terem algo legal para recontar. Então, quando a gente vê uma personagem que não carregaria um filme e um vilão que não carregaria o filme como vilão vai lançar um filme sobre eles, a gente já fica muito assustado, né? Já que o Morbius poderia ter um filme muito interessante, né? Com uma pegada mais de terror, mas eles conseguiram cagar transformando o Morbius numa espécie de anti-herói. Igualmente o Venom, sabe? E olha que eu gosto muito do primeiro Venom e gosto também do segundo Venom, eu consigo entender o que eles querem fazer, mas eu ainda acho muito engraçado o quanto esse universo da Sony fracassa cada vez mais. Então, quando a gente vê o primeiro projeto da Madame Teia, que não é um vilão, a gente pensa que vai ser um desastre. Mas teve muita gente que deu um voto de confiança, porque, por exemplo, o Homem de Ferro era um herói C da Marvel antes de ter o filme dele, o Pacificador era um personagem completamente secundário da DC, e, bem, não é sobre o personagem, sabe? A pessoa pode pegar o Homem Tijolo e transformar ele num vilão interessante, como o Mancha no Aranha-Verso, é um grande exemplo. É sobre a criatividade do produtor e a adaptação em questão, né? Mas como a gente já sabe que a Sony tá meio que fazendo esses filmes B e C para construir um novo universo do Homem-Aranha em volta dessa ideia do multiverso que temos da Marvel, né? E ela tá tirando meio que proveito disso, brincando, pegando o Abutre, colocando o Venom no MCU, brincando de várias formas. O que me deixa muito intrigado o que Madame Teia quer me dizer, já que esse filme não tem nem pé nem cabeça. A gente meio que acompanha a jornada da Madame Teia, que ela não é cega logo de início, ela não é paralisada, né, também, e ela vai ganhando os poderes por causa da mãe dela. O primeiro aspecto que a gente vê é que esse filme é muito mal dirigido, sabe? Ele tem uns zooms meio estranho no em close no rosto dos personagens, que poderia ser algo meio brega, que poderia se utilizar um pouco de como o cinema japonês funcionava, inclusive Kill Bill tem muito disso, mas ele não é tosco porque quer, só é tosco porque é mal feito mesmo. Tem muitos momentos que a protagonista, a Madame Teia, usa os poderes dela e é muito feio visualmente. O filme inteiro é muito sem graça, sem vida visualmente, é morto. Ele também tem momentos que ele tenta trazer elementos que a gente já viu, como viagens no tempo, né? Se você não fazer de uma forma interessante, tanto para os olhos humanos, tanto para a gente se acostumar diante deles, eles só ficam muito de graça e feios, eles ficam chatos de assistir. Então tinha horas que a gente via a cena inteira completamente de novo, em vez de dar um close, sei lá, em como a Madame Teia reage em volta disso, eles só recriam a mesma cena como tivesse dando um replay. E isso é muito chato de assistir, porque isso acontece várias vezes, porque a Madame Teia, supostamente, ela vê o futuro e várias coisas assim do tipo, ela revive o momento, mas aí só dá um aspecto que, tipo, ela voltou no tempo. Quando recriam uma cena que a gente vê em outras mídias, eles gostam geralmente, ou quando não é, sei lá, uma animação que muda o estilo, né? Eles gostam de mostrar em outra ótica, outra perspectiva, outros lugares, porque isso dá uma imersão de cena muito mais real do que a gente tem.
O próprio Ben 10 Universo é um grande exemplo disso, que quando ele recria, né, o Ben pegando o relógio pela primeira vez, eles mostram outra perspectiva que a gente não teve na série original, né? O que é muito legal e divertido de se acompanhar. Mas em Madame Teia só fica chato de se ver novamente a mesma cena que a gente já viu no início do filme. Então a gente já sabe que esse filme na parte cinematográfica já não é muito legal, que era um aspecto que perde muito, né, porque a gente tá falando de cinema, e quando o filme já não é legal visualmente falando, já é muito desinteressante e não é tão bem dirigido também. Mas tem muitos filmes da Marvel que são bons que não tem uma direção tão boa também. Então o que eu quero dizer é que esse filme não funciona em nada, nem a narrativa dele. A Madame Teia é apresentada como uma pessoa que ainda não é cega e é muito mais jovem do que a dos quadrinhos, mas até aí tudo bem, já que eles querem dar uma história de origem dela. E ela é amiga do tio Ben. Mais tarde eu chego nisso, mais tarde eu chego nisso. Sim, é o mesmo tio Ben do Homem-Aranha, pra deixar bem claro. E a gente acaba vendo a Madame Teia tendo visões, mas ainda não sabendo sobre o que é. E um personagem que a gente nem se importa morrendo na nossa frente com uma atuação muito porca. E aí depois a Madame Teia, ela sequestra sim as três Mulheres-Aranhas, após Ezequiel ir atrás delas com esse uniforme horroroso, que é uma espécie tipo de Homem-Aranha do mal. É uma coisa que nunca aconteceu nos quadrinhos, pelo que eu lembre não. Aí o filme tenta desenvolver uma amizade, meio que aquelas amizades que começam com briga e intriga e vão se tornando amigas durante o meio do filme, com a Madame Teia e as outras personagens. Mas o filme não se dá um tempo de respirar, então eles colocam um monte de cena de ação, um monte de cena inútil e a gente não entende nada dos personagens. Eles estão meio que flanderizados desde o início. As características delas é só uma. Tem uma que é meio tímida, outra que nem fala e a outra que tem uns pais ricos. E a gente não sabe nada, porque todas as interações delas são tão expositivas e não naturais que a gente não se importa, sabe? Elas meio que ficam de boa com a ideia da Madame Teia sequestrar elas e ela fala que é pro bem, não explica nada pra elas. Também quase não explica nada pra gente também de como os poderes dela funcionam. Ela meio que só entende de acordo com o filme vai passando, ela meio que caga pra isso, o filme caga pra isso também. E ele tenta desenvolver a amizade delas com algumas cenas no bar, elas brincando, elas agindo como adolescentes e levando a situação numa boa e falando informações inúteis que a amizade delas acaba não sendo desenvolvida. Elas são uma casca vazia que a gente não se importa o que vai acontecer com elas. Eu acho que aquela terceira Mulher-Aranha nem diálogo do filme tem, cara, de tão assustador que é isso. A Madame tem uma personagem vazia também, já que ela fica muito tempo calada e ela é uma personagem muito pensativa, mas isso também não é bem desenvolvido, o que é muito difícil de escrever, um personagem que não fala muito, mas a gente entende o que ele está passando, então se você não souber escrever o seu personagem, ou não saber desenvolver seu personagem, ele acaba só ficando muito vazio. Então, quando você tem que apresentar os personagens de um filme pra gente se importar com eles, você tem que fazer isso com muita calma, mas esse filme não tem essa calma que deveria. Tem uma cena inteira do Ezequiel lutando contra as Mulheres-Aranhas no sonho dele, tipo, os uniformes delas são visualmente muito bonitos, mas aquela cena lá, tipo, toma uns 2 minutos de cena, é só um sonho pra gente nem saber direito o que o Ezequiel é. A gente sabe que ninguém se importou com ele quando ele passava fome. E é por isso que essa é a motivação dele. Ele rouba a aranha, mata a mãe da Madame Teia, mas isso não é importante pro plot, porque nada é realmente. E a gente vê também uma mulher grávida que não explica bem quem ela é. Só sabe que ela é da família do tio Ben, mas não sabe se é a mulher dele ou é tipo a irmã dele. E se for a irmã do tio Ben, no caso, a gente está vendo o nascimento do Peter Parker. E essa é uma das piores ideias se isso realmente ia acontecer, já que eles dão muito foco nesse casamento desse bebê, eles dão sugestões de nomes, dão ideias do que poderia ser o nome, mas geralmente não tem nada, não mostra exatamente nada e nem fala o nome do bebê na cena final. Já tem rumores de que a Sony quer introduzir um Homem-Aranha dela, mas eu juro que se esse bebê for o Peter Parker, foi a pior introdução que alguém poderia ter feito. Já que a gente não se importa com esse tio Ben, a gente não se importa com essa tia May, a gente não se importa com nenhum personagem. E esse bebê justamente ser o Peter Parker é uma das ideias mais idiotas que eu já vi.
É meio como aquelas ideias que eles acham muito inteligentes sendo mostrada, mas na verdade não, é só sem graça e ridículo, porque a gente tá pô, cagando pra tudo desse filme e aí vem colocar uma personagem justamente pra dar aquela ideia de, ah, será que é o Homem-Aranha? É, o Peter Parker está nascendo aqui. Eu gosto de comparar com a cena da morte dos pais do Bruce no Coringa. E pode dar um trecho para a ideia do Batman, do que ele pode virar, mas lá é muito mais sobre a tragédia de ter acontecido, daquela brincada do Coringa criar o Batman, como o Batman cria o Coringa, e justamente faz uma coisa muito mais poética. E já esse é só patético e ridículo para dar aquela ideia de fanservice com isso, que a gente tipo, não se importa com o nascimento do Peter Parker. A gente gosta da mitologia do Homem-Aranha e o Peter Parker quando ele já é desenvolvido no universo, sabe? E sem falar daquele final ultra ridículo que mostram que as mulheres aranhas ficaram amigas, que aquelas mulheres aranha que não tem uma profundidade, uma piscina infantil. A Madame Teia no final fica cega para dar aquele paralelo dela se tornar a Madame Teia que a gente já conhece. E eu não sei para onde esse filme quer levar, já que individualmente como filme ele não é bom. Ele dá um cliffhanger pro futuro, mas a gente não para onde eles querem chegar com isso, já que a gente não tem um universo futuro para Madame Teia. Eu não espero que aquele bebê seja o Peter Parker, porque é uma das piores ideias que eu já vi na face da minha vida. Também eu espero que esse universo não vá pra frente, já que esse filme foi praticamente um fracasso de crítica e de bilheteria. E eu não sei mais o que esperar da Sony daqui adiante, né? Vou lançar o Craven e, é sério, é o pior filme que eu já vi na face da minha vida, cara. Eu não tô nem brincando. Ele falha como narrativa, ele falha como filme único, ele falha cinematograficamente, ele falha com personagens legais, ele falha na direção, ele falha na finalização, ele falha em cenas de ação, que tem uma cena que tipo, a Madame Teia pega o carro e o Ezequiel, ele pula pra cima do carro, uma cena mal feita, mal dirigida, desinteressante visualmente. Ele tem uma das piores ideias do universo da Sony, uma das piores ideias do universo de super-herói, e ele é um filme entediante. Esse é o pior dele. Ele não é engraçado, ele não é tão ruim que fica engraçado, tipo Morbius, que tem diversas cenas que são horríveis, mas elas são cômicas ao ponto de você até simpatizar com o filme. Esse não, ele só é chato. E eu vejo gente defendendo Madame Teia pra pagar de diferente, mas sem brincadeira, não tem defesa esse filme. É o pior filme que eu já vi na minha vida. Então é isso, me desculpem por esse vídeo não ter sido tão legal ou por ter parecido desanimado, porque até tô, mano. Mas é isso, fui.